Boa tarde, o meu nome é Filipa Seabra e eu sou a orientadora científica da Susy Abreu Costa que desenvolveu este trabalho que aqui trazemos no âmbito do seu doutoramento em Educação na Universidade Aberta. Trazemos aqui um recorte desse trabalho mais amplo que se designa Perspectivas e Práticas Pedagógicas Inclusivas, Docentes e o Uso das TIC. O enquadramento deste trabalho, como já referimos, é um trabalho de doutoramento na Universidade Aberta de Portugal, que na data em que vai decorrer este congresso já deverá ter sido defendida. Embora seja um trabalho feito em Portugal, o contexto desta própria pesquisa é no Brasil, concretamente no município de Taquara, no Rio Grande do Sul, e circunscreve-se às escolas do ensino fundamental da rede municipal dessa localidade. Partimos também do entendimento de que a educação é um direito humano fundamental para todos e isso inclui também os alunos com deficiência. Encoramos-nos para tal, numa perspectiva de equidade. Assumimos como objetivos do trabalho, de forma geral, caracterizar os recursos tecnológicos e humanos disponíveis nas escolas para atender os estudantes com deficiência, conhecer as percepções dos professores titulares e de apoio, e aqui faço um parênteses para explicar que neste contexto em particular os alunos com deficiência têm dois tipos de professores que deles se ocupam. Por um lado, o professor titular, que é o professor, digamos assim, da turma, e por outros professores de apoio mais direcionados para o apoio específico dos alunos com necessidades educativas especiais ou com deficiência. E, portanto, interessava-nos perceber, em relação a estes dois tipos de professores, qual era o seu nível de competência na utilização das TIC com esta população específica. Interessava também analisar as perspectivas de vários intervenientes sobre os impactos da utilização das TIC durante o processo de ensino e aprendizagem e analisar as perspectivas dos vários intervenientes também sobre as limitações dos recursos existentes e os entraves à sua efetiva utilização. A metodologia que foi empregue na tese foi mista, de caráter interpretativo. Recorreu-se a várias técnicas e instrumentos de recolha e de análise de dados, mas aquilo que aqui trazemos em particular e que está aqui salientado é a entrevista que foi feita com 16 professores. E como é que foram selecionados esses 16 professores? Optámos por inquirir 8 professores das séries iniciais do ensino fundamental e 8 das séries finais também do ensino fundamental, divididos entre professores titulares e de apoio, e depois, ainda dentro destes, divididos de acordo com os tipos de deficiência apresentada pelos alunos a quem davam resposta direta. Por este motivo chegámos assim a estes 16 professores, que nos permitem naturalmente não uma amostra significativa, mas um conjunto de participantes que apresenta uma pluralidade de experiências no contacto com estes alunos. Tentámos perceber em diferentes contextos como é que era feito e entendido e sentido este uso das tecnologias com os alunos com deficiência. Trazemos apenas alguns resultados. Convido quem estiver a assistir a este vídeo a fazer uma referência ao texto completo que pretendemos entregar, onde encontrarão resultados mais aprofundados e mais esmiuçados. Os níveis de formação e de experiência eram mais elevados entre as professoras titulares do que entre as professoras de apoio, ou seja, aquelas professoras que estavam mais direcionadas para o atendimento aos alunos com deficiência eram também aquelas que tinham menor experiência, menor formação, muitas das quais ainda não tinham concluído a formação superior. Também entre as 16 professoras, apenas duas professoras titulares referiram ter uma capacitação específica para o uso das tecnologias com alunos com deficiência. Portanto, realçamos aqui mais uma vez que as professoras de apoio, que à partida até poderiam ter este aspecto mais desenvolvido, estavam, neste caso, nenhuma das 4 apresentava formação a este nível. Todas as entrevistadas afirmaram que a construção das adaptações curriculares era feita com a participação quer dos professores titulares, quer dos professores de apoio, e esta é uma nota positiva que nós salientamos das entrevistas. Quanto ao acesso aos recursos tecnológicos, e referimos-nos aqui à sala de aula, porque era unânime que existiam recursos tecnológicos na escola, mas dentro da própria sala de aula, apenas 6 das 16 entrevistadas referiram ter acesso a recursos tecnológicos e os recursos que elas referiam eram maioritariamente recursos de uso comum, como por exemplo uma Smart TV ou um telefone, não, eu queria dizer aqui um computador.
portanto, recursos que não eram específicos para o atendimento a alunos com deficiência, na sua grande maioria. Há algumas também que referem o uso de recursos próprios. 10 professoras referem usar as TIC no processo educativo. Isto significa que há também 6 destas 10 que não utilizam, não fazem um uso concreto das tecnologias no processo educativo. Todas as professoras referem necessidade de mais capacitação nesta área. Quanto à utilidade dos recursos, também todas consideram que o uso das tecnologias no trabalho com pessoas com deficiência leva a uma alteração das práticas e, portanto, é unânime a valorização do uso das TIC com alunos com deficiência na medida em que consideram que elas vão facilitar a sua aprendizagem. Quanto ao contexto curricular, se há várias professoras que referem a utilização das TIC como benéfica em todas as áreas do currículo, há quem saliente aquelas que consideram mais difíceis, nomeadamente o português e a matemática. Relativamente às atividades extracurriculares, há aqui um cenário de facto mais negro, mais vazio, embora haja reconhecido interesse na utilização das tecnologias também nesse contexto, na prática só uma minoria as emprega, 2 no contexto das atividades de vida diária e 3 no contexto da promoção da psicomotricidade. Para além destes benefícios ao nível mais curricular e também extracurricular, são reconhecidos outros impactos muito positivos da utilização das TIC com alunos com deficiência, nomeadamente ao nível da comunicação, da autonomia e da interação social. Olhando agora para as limitações ao uso das TIC nas escolas, salientamos as limitações materiais que estão aqui em predomínio e também as limitações de formação e com relação com ambas estas áreas, não é? Quer de recursos materiais, quer de recursos ao nível da formação de profissionais, a falta de recursos financeiros que algumas das entrevistadas reconhecem. Ninguém referiu em particular que a TIC não permitia resolver alguns dos objetivos importantes. Já quanto aos entraves à utilização das TIC, salientamos aqui a questão da capacitação do educador. Quase todas as professoras responderam que esta é uma das limitações que sentem, a necessidade de maior capacitação para saberem utilizar estas tecnologias. Também existem outros motivos que são aqui salientados, nomeadamente o tempo que o educador tem ou não tem para explorar o uso das tecnologias com esta população. E existe também um outro aspecto que é salientado por várias das entrevistadas, que é a importância do aluno também ter no seu contexto familiar acesso às TIC, de forma a conseguir prolongar o trabalho que é feito no contexto escolar. Em suma, embora esta seja uma área à qual os profissionais parecem reconhecer grande importância, parecem reconhecer valor e impacto, na prática nem todos a utilizam e todos reconhecem necessidade de maior formação e na generalidade reconhecem também a necessidade de mais recursos para conseguirem utilizar as TIC junto desta população. Há assim uma necessidade de investimento com vista à prossecução do desígnio da educação para todos. Trazemos por fim uma citação de Slee, que salienta que estas melhorias que são necessárias para uma escola inclusiva, não é? Melhorias ao nível do currículo, melhorias ao nível da pedagogia, da avaliação, do próprio projeto de escola, do envolvimento da comunidade, elas vão ser benéficas para todos os alunos e educadores e não apenas para aqueles que têm deficiência. Terminamos agradecendo, em meu nome, Filipa Seabra e da Suzy Costa, ambas do Laboratório de Educação à Distância da Universidade Aberta de Portugal. Obrigada.